Alô, olá você, tudo bem? Estamos chegando com o Panorama Esportivo, trazendo para você as principais informações do esporte. O final de semana do Campeonato Brasileiro, a rodada que aconteceu, foi de muitos gols. Acompanhem. Flamengo e Corinthians se enfrentaram no estádio Luso-Brasileiro. Mancoello fez fila e o primeiro dos cariocas. Diego ampliou de pênalti e Viseu fez o terceiro, 3-0. O Santos garantiu a vaga na Libertadores graças a Copete, que marcou o único gol do jogo contra o time reserva do Grêmio na Vila Belmiro, 1-0. Na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Bahia com Marquinhos, 1-0, e somou 3 pontos valiosos na luta contra o rebaixamento. Adversário dos pernambucanos contra a queda para a Série B, o Vitória ficou no empate em 1-1 com o Cruzeiro, no Barradão. David e Alisson marcaram. Quem já foi para a segunda divisão foi o Atlético Goianiense, que empatou com a Chapecoense em casa. Gols de Luiz Fernando para os goianos e Túlio de Melo para os catarinenses, 1-1. Na Arena da Baixada, Thiago Heleno fez 1-0 Atlético Paranaense contra o Vasco. Wanderson fez contra, 1-1. Mas o Furacão garantiu a vitória com Douglas Coutinho e Fabrício, 3-1. E para fechar, o Atlético Mineiro recebeu o Coritiba no Independência. Otero fez o primeiro, Leonardo Silva o segundo. E Otero voltou para marcar um golaço do meio de campo e fechar com chave de ouro os gols de domingo. Que golaço! Ontem mais 2 partidas fecharam esta rodada, destaque para o Fluminense e também para o Avaí, que venceram. Nós vamos então confirmar como foram todos os resultados da rodada. Domingo, Atlético de Goiás e Chapecoense empataram em 1-1. O Flamengo bateu o Corinthians por 3-0. São Paulo e Botafogo não saíram do 0-0. O Sport bateu o Bahia por 1-0. Vitória e Cruzeiro empataram em 1-1. O Atlético Mineiro fez 3-0 no Coritiba. O Atlético Paranaense derrotou o Vasco por 3-1. E o Santos venceu o Grêmio por 1-0. Ontem, o Fluminense bateu a Ponte Preta por 2-0 e no complemento da rodada, o Avaí derrotou o Palmeiras pelo placar de 2-1. Após 36 rodadas, o Corinthians com 71 pontos já garantiu o título do Brasileirão. O Grêmio soma 61 pontos e vem na segunda colocação. O Palmeiras é o terceiro com 60. O Santos tem 59 pontos. O Cruzeiro, 56. O Flamengo, 53 pontos. E o Botafogo fecha o G7 com 52. Depois aparecem Atlético Mineiro e Vasco, ambos com 50. O Bahia tem 49 pontos. Atlético Paranaense e Chapecoense, 48. São Paulo e Fluminense, 46. O Coritiba tem 43 pontos e o Vitória soma 40. Na zona do rebaixamento, Ponte Preta, Sport e Avaí tem 39 pontos cada. E o Atlético de Goiás, com 34 pontos, já foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. A penúltima rodada da Série A será disputada no próximo final de semana. No sábado, 5 horas da tarde, tem Fluminense e Sport. Já no domingo, também às 5 horas, o Avaí recebe o Atlético Paranaense, o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro, o Coritiba joga contra o São Paulo, o Cruzeiro encara o Vasco, o Grêmio recebe o Atlético de Goiás e a Ponte Preta pega o Vitória. Já às 7 horas da noite, tem Bahia e Chapecoense e Flamengo e Santos. O complemento da rodada será na segunda-feira, 8 horas da noite, com a partida entre Palmeiras e Botafogo. Hoje apenas uma partida abre a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 8 horas da noite, o Santa Cruz recebe a equipe do Juventude. A Agência Mundial Antidoping decidiu manter a suspensão da Rússia. Com isso, o país corre o risco de não disputar os Jogos Olímpicos de Inverno. A Rússia pode ficar fora dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang em fevereiro. A Agência Mundial Antidoping, a WADA, decidiu manter a suspensão do país. Reunido em Seul, o Conselho de Fundação da WADA se pronunciou com base em uma recomendação do Comitê Executivo. Segundo a indicação, a agência russa antidoping não deveria ser reintegrada. A decisão era muito esperada após a recusa da Rússia em admitir que existia um sistema estatal e institucional de doping entre 2011 e 2015. O esquema foi revelado em um relatório explosivo do jurista canadense Richard McLaren. A decisão não é um bom prognóstico para a Rússia, já que o Comitê Olímpico Internacional decidirá em dezembro se os atletas russos poderão disputar os Jogos de Pyeongchang. O COI aguardava esta decisão da WADA. Não sai daí que logo depois do intervalo tem mais informações do esporte para você. Fica ligado, nós voltamos dentro de instantes.
Estamos de volta com o Panorama Esportivo e olha só que legal, hein? Nesta noite o programa Maturidade Saudável vai estar realizando um festival de talentos. Boa tarde, telespectadores da TV Panorama. Nós estamos aqui para fazer um convite para vocês. Hoje, dia 21 de novembro, terça-feira, nós teremos um grande festival de talentos que encerra as atividades do programa Maturidade Saudável do ano de 2017. Acontecerá no Teatro Bruno Nitz a partir das 19 horas e o melhor, a entrada é franca. Acontecerão apresentações de dança, declamação e poesia dos nossos alunos que participam das aulas durante todo o ano. Aguardamos todos vocês para prestigiar esse grande evento. Legal, muito legal vai ser. Alongamentos devem ser feitos antes ou depois de praticar atividades físicas? Ou antes e depois? Este é o assunto de hoje do quadro Vem Comigo com o Professor Neca. Boa tarde, Ednei. Boa tarde, amigo ouvinte. Então, o alongamento ele é muito eficiente em vários fatores, né? Relaxa mais, tira a tensão do dia a dia. Ele é muito eficiente. Evidentemente que tem várias maneiras de alongamento, passivo, ativo, balístico. Então, cada alongamento tem a sua valência conforme a atividade física que ele faz. Agora, as pessoas também tentam fazer alongamento relâmpago, né? Exemplo, pega o braço, puxa, pega o outro. Isso não é alongamento. Alongamento você tem que pelo menos segurar naquela posição no mínimo 30 segundos, um minuto e meio. Exige um tempo maior para ser um alongamento, senão não acontece. Vamos então descrever um pouquinho de cada alongamento desse que você citou, Neca? Então, o balístico é um alongamento movimentado. O cara, por exemplo, ele desce o corpo aqui, lá no pé e balança os braços, balança o tronco para o lado, para o outro. Esses são alongamentos balísticos, usado muito no futebol, esportes coletivos, né? Porque o esporte são movimentos de vai e freia, corre para um lado, corre para o outro, são vários movimentos. Tem um alongamento passivo, que é aquele que você deita no chão, o outro parceiro vai lá e faz esse alongamento. E tem um alongamento mais dinâmico também, né? Que é um alongamento que você faz praticando o movimento. Estou correndo, dou uma alongadinha, estou correndo. São alongamentos que variam conforme a atividade física que o cara faz. Bom, não tem então uma recomendação específica para esse aqui é melhor, aquele lá é melhor? Não tem. Só basta saber fazer para aquela modalidade. Por exemplo, eu vou jogar handball. Eu vou ter que priorizar o alongamento de membros superiores. Eu sou obrigado a priorizar isso. Isso não quer dizer que eu não faço de membros inferiores, mas o principal são os membros superiores. E aí sim entra o balístico, movimentos dinâmicos que você faz para que você aqueça aquela articulação, além de alongar automaticamente. Ô Neca, e aquela história de que o alongamento ele deve ser feito antes e depois, ou só antes, ou só depois? Então, eu estava lendo um artigo científico hoje, inclusive, sobre isso, porque é uma discussão muito antiga, e eu vou dizer para você, vai continuar discutindo. Existem dois lados de cientistas, um lado direito e um lado esquerdo. Um grupo de cientistas, ele defende que tem que alongar antes da atividade física e após a atividade física. Um outro grupo defende que tenha que ser alongado só após a atividade física. Mas então isso continua sendo uma discussão muito grande. Cada qual coloca dentro da tua experiência profissional. Eu, particularmente, gosto de alongamento após a atividade física. Porque eu sei dos benefícios que ele vai trazer a nível de recuperação muscular, a nível de facilidade de movimento. Neca, então, quer dizer, a questão do aquecimento, do alongamento antes da atividade física, ele serve mesmo para aquecer a musculatura, preparar a musculatura para evitar qualquer tipo de lesão. Principalmente isso, né? Alguns esportes de alto nível dizem que o alongamento antes ele diminui o reflexo do atleta. Eu não sei bem qual é o esporte, por exemplo, vamos dizer aí um paddle, vamos dizer ali um golfe. Então, que exige um pouquinho de reflexo, e aí, segundo estudos, vai reduzir esse reflexo. Agora, nós vamos para um passeio, nós vamos com um grupo misto fazer uma atividade,
O alongamento, ele funciona, balisticamente principalmente, ele funciona como um aquecimento das articulações. É isso então, meus amigos do esporte. Fiquem agora na sequência com o Panorama Geral. Tá chegando o Joaquim Lacerda, trazendo um show de informações para você. Um grande abraço.